Mulheres de Esperança. Impor limites de forma saudável aos filhos adolescentes pode ser uma missão difícil para os pais, já que os jovens têm um perfil mais questionável e querem que os pais expliquem os motivos de cada imposição. Para que a relação entre pais e filhos não seja impactada, é fundamental estabelecer limites de forma clara, sem deixar dúvidas que podem levar o jovem a não cumprir os combinados. Concordo contigo a 100%, Sónia. Olá, tu que estás desse lado. Espero que te encontres bem. Junta-te a nós, pois vamos dar continuidade a uma série esclarecedora sobre a adolescência. Estaremos sempre aqui com um assunto atual que carrega uma palavra de esperança. Partilha connosco a tua opinião e sugestões para o nosso programa. Subscreve o nosso canal de YouTube e ativa o sininho. Segue-nos nas redes sociais e partilha com as tuas amigas o nosso podcast no Spotify. Ajuda-nos a crescer. Aceitas o desafio? RTM Mulheres de Esperança. Conteúdo áudio, dicas de vida, motivos de oração e crescimento pessoal. Encontra a esperança hoje. Antes de prosseguirmos com o episódio Como definir limites de forma saudável ao adolescente, queremos relembrar aquilo que está escrito em Efésios 6:4. Já mencionámos esta passagem na série Comportamentos Tóxicos, Família Tóxica. Pais, não irritem os vossos filhos, mas eduquem-nos com disciplina e equilíbrio em nome do Senhor. Citando o mandamento, esta é a minha principal questão. De que forma os pais devem estabelecer limites saudáveis aos seus filhos sem os irritarem? Que excelente pergunta, Miriam. Desde já quero dizer-te que ser mãe não é uma tarefa fácil, mas sei que, tal como todas as mães, queremos sempre o melhor para os nossos filhos. Nem sempre pensamos que ser o melhor é fazer melhor para eles. Nem sempre pensamos que as nossas exigências são demasiado duras e insensíveis, mas quero ter um espírito ensinável, um coração aberto para aprender a ser uma mãe melhor. Isso não significa que vou ser perfeita, nunca. Contudo, reconhecer isso é o primeiro passo. Sem dúvida. Então, Sónia, consegue explicar-nos como devemos impor limites de forma saudável aos nossos filhos adolescentes? Vou tentar. Em primeiro lugar, o segredo é estabelecer uma relação de amizade com o teu filho. Eu sei, muitos pais devem estar a ouvir isto e a pensar que é contraditório. À partida, muitos pais autoritários agem como se houvesse uma diferença considerável entre pais e filhos, como se os problemas e responsabilidades dos filhos não tivessem importância ou valor. A realidade dos adultos parece ser mais credível que a dos adolescentes. Muitos têm receio de criar esta amizade com os filhos para estes não se esticarem, como se costuma dizer, e abusarem da autoridade, isto é, dos pais. Pois, segundo as normas, o pai tem uma autoridade e o filho é imaturo, sem qualquer voto na matéria. É calar e comer, como se diz. Temos que nos lembrar que, apesar das funções serem diferentes, ambos são iguais perante Deus e que tanto pais como filhos têm as suas dificuldades diárias. Não estaremos nós a limitar a liberdade de expressão e o espírito crítico dos nossos adolescentes com esta posição? Não estaremos a desvalorizar a sua pessoa, minimizando as suas emoções, opiniões, ideias em nome da autoridade? Impor limites não implica que eu seja uma mãe dura, insensível e exigente. Muito pelo contrário. Devo criar um laço de confiança e de amizade com o meu filho para que ele se sinta ouvido e respeitado. Para que assim ele me respeite de volta e aceite os limites de ânimo leve. Se trabalhares no relacionamento com os teus filhos, dando-lhes a segurança necessária e o amor incondicional, eles não se irão opor aos limites que estabeleceres, pois à partida sabem que é para o seu bem. É como o nosso relacionamento com Deus Pai. Nós aceitamos o sacrifício do seu Filho porque Ele nos amou primeiro. Aceitamos as suas repreensões através do Espírito Santo, mas também das suas advertências, por causa do reconhecimento do seu amor incondicional. Dito isto, nós o amamos de volta e obedecemos à sua vontade. O amor transforma e acalma um coração rebelde e amargurado. Esperança para as mulheres em todo o mundo e através das gerações. Mulheres de Esperança. Estamos aqui novamente para falarmos sobre como definir limites saudáveis aos nossos adolescentes. Espero que estejas a gostar e que possas dar feedback deste episódio. Que tipo de limites achas que devemos impor aos filhos adolescentes?
Sónia, lembrei-me de um facto falando de relacionamentos entre pais e filhos, que também foi Jesus que nos chamou de amigos, como está escrito em João 15:15. Agora já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Chamo-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo quanto aprendi de meu pai. Exato, Miriam. Incentivamos os pais a criarem esta amizade com os seus filhos. Assim, tal como nós, sendo filhos de Deus, temos esta amizade íntima com Cristo. Conversa com o teu filho adolescente sobre os mais diferentes assuntos. Troca ideias e experiências. Cultiva o companheirismo entre vocês. Dá a entender que estás interessada na sua vida e que ele pode confiar em ti para falar dos seus problemas. E isto é muito importante. A segunda dica é não impor limites rígidos quando estiveres nervosa. Ui. Pois pode ser que depois não cumpras o combinado e vais acabar por perder a credibilidade perante os teus filhos. Mantém-te firme nas situações difíceis. Analisa a situação com calma e impõe limites que irás acompanhar e que têm mais hipóteses de serem efetivos. Não fales nem ajas por impulso. Por impulso dizemos as maiores barbaridades aos nossos filhos e na adolescência não há como reverter palavras duras e ações que ferem. Acho que por vezes os pais não querem muito saber da imagem e exemplo que passam aos filhos e perpetuam um comportamento de hipocrisia e indiferença nas famílias por causa disso. Por fim, a terceira dica para impormos limites saudáveis aos nossos adolescentes é conversar sempre. Desvalorizamos muito o poder da comunicação, especialmente com os nossos jovens e adolescentes, porque os rotulamos como imaturos e inexperientes. Para impor os limites com clareza, é importante que a família mantenha calma e converse. É uma cultura que tem de ser instruída nos nossos seios familiares. Nesse bate-papo, pais e filhos devem expor os seus argumentos para que juntos possam encontrar uma solução que seja boa para as duas partes. Deve haver espaço para expressar emoções e estados de alma. Se os nossos filhos não têm essa liberdade em casa, onde terão? Com as más influências da escola? Nas redes sociais? Pais, já se perceberam que as redes sociais, para além de estarem a educar e a moldar os nossos filhos, estão também a dar-lhes o conforto e refúgio que deveria ser dada pela família? Uau! São perguntas retóricas que podemos pensar sobre elas e mudar a nossa conduta urgentemente. Hoje em dia, educar filhos e gerir uma família é um desafio que não é levado a sério por todos. Se Deus não é o fundamento, o pilar principal, a casa vai abaixo porque o lobo soprou e não houve ninguém que o impedisse. Verdade, Miriam. Antes de concluirmos, queremos incentivar os pais a declarar palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos. Ora pedindo a Deus que realize cada uma delas e consciencialize os teus filhos sobre a vontade de Deus para a sua vida. Acho essa ideia maravilhosa. Devemos elogiar mais, declarar palavras de consolo, de bênção, de alegria e de paz. Os limites são cruciais na vida do teu filho, mas não te esqueças de declarar o teu amor e cuidado por ele, tanto em ações como em palavras. Aqui vamos ajudar-te em 5 afirmações ou declarações que podes fazer pelos teus filhos e que podes transformar numa oração a Deus. A primeira é baseada em Salmos 127:3 e diz: "Os meus filhos são herança do Senhor." A segunda, inspirada em Isaías 65:23. Não tenho filhos para vergonha, nem tristeza, mas para paz e alegria. Em Lamentações 2:19 está a inspiração para a terceira declaração: "O clamor do meu coração diante da face do Senhor mudará a história dos meus filhos." Quarta declaração encontra-se em Gênesis 17:7. Os meus filhos continuarão em obediência, vivendo as promessas do Senhor. E a última, a número 5, está em Malaquias 4:6. O Senhor converterá o meu coração e converterá o coração dos meus filhos. Querida amiga, queremos concluir dizendo que se tens um motivo de oração específico, podes partilhar connosco e permanecer anónima, se esse for o teu desejo.
Nunca te esqueças de consultar as nossas redes sociais, dar feedback e partilhar nos teus stories. És livre de o fazer. Já sabes como terminamos. Queres dizer connosco? Encontra esperança hoje. Mulheres de Esperança, segue-nos no Facebook, Instagram e Twitter. Subscreve o nosso canal no YouTube e ativa as notificações. Este programa foi produzido com donativos de pessoas que voluntariamente contribuem para este projeto. Ajuda-nos a levarmos esperança a todas as mulheres. Contacta-nos pelo e-mail mulheres@radiotransmundial.org. Mulheres de Esperança. Uma produção RTM Portugal.